Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais uma edição do Esporte Arte TV e dessa vez para falar de um esporte que vem ocupando cada vez mais espaço aqui dentro do estado de Mato Grosso do Sul, o Karatê. Para falar um pouco mais sobre essa modalidade, nós conversamos com o atleta Júlio Garcia. Ele é natural do Rio Grande do Sul, mas representa o estado de Mato Grosso do Sul em competições estaduais, nacionais e também internacionais. E vem se preparando, inclusive, para competir no Campeonato Mundial da modalidade. Se você quiser conferir um pouco mais sobre esse bate-papo, continue conosco após a vinheta. Obrigada, Júlio, pela sua participação aqui no Esporte Arte TV. Gostaria muito de agradecer também a sua disponibilidade e tempo para falar com a gente. A princípio, você poderia começar se apresentando, falando um pouco sobre você, sobre a sua naturalidade, né, de onde você vem. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Eu fui morar em Manaus, né? Aos meus 4 anos ali, eu iniciei no Karatê lá em Manaus, né? Na Federação Amazonense de Karatê, com o professor Washington lá em Manaus. E aí, foi mais ou menos 4 anos treinando lá, né? De lá, eu fui morar no Rio de Janeiro, meu pai é militar, fui morar no Rio de Janeiro. E comecei a treinar com um técnico da Seleção Brasileira de Karatê, Genival, né? Juntamente com alguns atletas da Seleção Brasileira. E eu tinha apenas 8 anos de idade, 7 anos de idade, né? Aí eu passei 3 anos morando lá e de lá vim morar aqui em Mato Grosso do Sul, né? Inicialmente comecei treinando na associação com uma CAN aqui durante um tempo e logo depois a gente abriu a nossa academia, né? Já faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente está aqui na academia, eu dou aula aqui na academia, né? Desde esse período aí já são 6 anos, né? Que eu represento a Seleção Brasileira de Karatê, desde que eu mudei aqui no Mato Grosso do Sul. Então são 6 anos representando o estado do Mato Grosso do Sul, né? Na Seleção Brasileira de Karatê. Onde fica a sua academia, né? Que cidade é especificamente? Sim, eu dou aula aqui na cidade de Ladário, né? Na Avenida 14, aqui na cidade de Ladário, chama do Johanna Karatê. Agora, assim, mais precisamente, qual a tua história com o Karatê, né? O que ele significa para você? Assim, desde pequeno, o que me marcou, né? O que fez aquela vontade de continuar foi sempre a competição, né? Aquela emoção, aquela vivência, né? Desde que 4 anos competindo, então são praticamente quase 13 anos, né? Competindo, vivendo vivenciando. Minha primeira competição, eu tinha alguns meses de karatê, né? E eu já consegui ganhar. Aquilo ali foi motivando, né? As medalhas, as conquistas, aquele nervosismo, aquilo tudo ali você vai vivenciando e aquilo vai te dando mais vontade de continuar. Né? Acredito que vai motivando o atleta a ter aquela vontade de ganhar, de ganhar, de ganhar. Claro que teve aquele amor por esporte, né? Inicialmente. E sempre continuei, treinei bastante, treino muito ainda até hoje, né? E acredito que, assim, a maior motivação realmente foi as competições. As competições foram o que mais me motivou para estar ali e continuar no esporte. Há quanto tempo você está competindo pela seleção brasileira, né? Isso é recente ou já vem há um tempo atrás? Eu estou competindo pela seleção brasileira são 6 anos. 2017, 18, 19, 20 e esse ano novamente. São 6 anos consecutivos, né? Para a gente entrar na seleção brasileira, a gente participa de uma seletiva nacional todo ano. Então, assim, desde a categoria de base, que foi a primeira categoria para você entrar na seleção brasileira, que é aos 12 anos de idade, né? Eu tinha 11 anos quando eu fui entrar na seleção brasileira, participei da primeira seletiva nacional, e só tem, tipo, uma vaga no Brasil inteiro. Então, às vezes são 50, 30 participantes na competição, e somente o primeiro colocado aqui entra. Todo ano é esse sistema. Todo ano você tem que conquistar a tua vaga de novo na seleção brasileira. Então, são 6 anos consecutivos sendo o primeiro colocado, ou às vezes são 2 vagas na seletiva nacional, para você estar representando o sul-americano e o pan-americano, a seleção brasileira, em cada modalidade. Eu participo da modalidade de kata, né, que é a apresentação. E assim, são 6 anos, né? Ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar na seleção brasileira novamente. Já vou migrar para a categoria sub-21, né? E esse ano é meu último ano na categoria júnior, né? Em 2019 eu pude estar competindo no Campeonato Mundial, que acontece de 2 em 2 anos também, né? Esse Campeonato Mundial somente vai um brasileiro por cada categoria. A total são mais ou menos ali 35 brasileiros total no Brasil inteiro. São mais de, sei lá, 100 mil participantes, 100 mil praticantes de karatê no Brasil inteiro. E somente ali pouca quantidade vai conseguir ir para o Campeonato Mundial. E esse ano, graças a Deus, eu consegui me classificar de novo, né? Eu vou em 2 modalidades, inclusive, em 2 categorias, por equipe e no individual também. E como que funciona assim quando vocês são convocados, né? Quando vai para a competição, vocês treinam antes junto com a seleção para conhecer um pouco mais a equipe, né? Ter esse entrosamento também? Então, assim, em questão da equipe, né? As equipes são formadas, né? Para participar da seletiva nacional. Como, por exemplo, minha equipe, eu formei ela com um atleta do Amazonas e outro do Pará. Então, a gente representa o Brasil no campeonato sul-americano, pan-americano e mundial, né? Inicialmente, foi eu que montei a equipe este ano mesmo, a gente na data da mesma da seletiva nacional,
A gente teve alguns treinos, entrou na seleção brasileira, aí logo mais a gente teve um período de treino onde a gente mesmo se reuniu, né? Esse trabalho individualizado para se reunir. A seleção brasileira, quando a gente viaja para competição, por México, por exemplo, como foi agora no Pan-Americano, a gente realiza alguns treinamentos 1 ou 2 dias antes da competição, ali todo mundo junto, já lá na cidade ou no país que a gente vai competir. A gente não acontece aquele treinamento antes, a não ser por equipe. A gente precisa daquele entrosamento, então uma apresentação em equipe, tem que estar os 3 entrosados, então a gente treina antes, aí às vezes eu vou lá para Manaus, a gente costuma treinar lá na Amazonas, né, na academia, que eu já iniciei Karatê, inclusive eu faço equipe com um menino que eu treinava inicialmente lá em Manaus quando eu comecei, né, e a gente faz aquele treinamento ali às vezes 10, 15 dias juntos, antes de estar indo para o campeonato pan-americano ou sul-americano, né, ultimamente a gente foi para o pan-americano, a gente conseguiu a medalha de prata lá, e a gente se classificou para o Mundial também, que vai ser na Turquia. Eu sempre falo que já é nervoso você competir em uma competição, sei lá, estadual, que é um pouco menor assim, às vezes nacional também. E quando você vai para fora, né? Como controlar essa ansiedade e o nervosismo antes de cada apresentação? Olha, no começo, nos primeiros anos, né? Nos primeiros anos que eu tava na seleção brasileira, aquilo é tudo novo, né? Tudo novo, muito novo para ti. E aquela experiência, são pessoas com nível muito alto, né? Então, assim, tua mentalidade tem que ser diferente para aquela competição, claro. Você não pode ficar relaxado, mas tu tem que ter um objetivo muito maior ali, de fazer uma boa apresentação, de ter uma boa competição, não somente de conseguir medalha. Claro que não deixando de lado a conquista da medalha, óbvio, né? Mas é um nível muito mais difícil, é muito, todo mundo no mesmo nível, sabe? É um nível muito alto, né, de competição, né? Claro que o Campeonato Brasileiro se torna muito nervosismo também. Costumo falar que a seletiva nacional, às vezes, para entrar na seleção brasileira, costuma dar mais nervosismo do que uma competição internacional, né? Porque somente uma vaga, né? Tem pouca vaga mesmo para você poder representar, né? E né, já nos campeonatos sul-americano, pan-americano, né, a gente tem que ter aquele controle emocional mesmo, né? Muita gente, vários países, né? No Mundial, então, são muitos países, né? Para você ter ideia, o Brasil em 2017 foi a última medalha no Mundial. E em 2019 a gente não conseguiu nenhuma medalha, então você vê um nível muito alto, Na modalidade que eu participo até hoje, a gente não conseguiu um brasileiro ganhar medalha no Campeonato Mundial ainda. Então a gente está em busca dessa medalha aí, né? Todo ano são atletas novos que estão em busca dessa medalha para poder estar representando bem o Brasil, né, no Campeonato Mundial. E esse Pan-Americano, né? O que ele significou para você, né? Que veio uma medalha de prata aí, né? Na competição por equipes, né? Que é o Kata Equipe. E como que foi esse Pan-Americano para você? Então, o Pan-Americano é uma competição assim, que eu costumo falar que é um nível um pouco mais alto ali antes do Mundial, né? E que é uma competição bem difícil mesmo. Em 2017, quando eu estava na categoria de base, 12, 13 anos, eu fui campeão pan-americano. É a primeira vez que eu fui campeão pan-americano. Já iniciei ali a primeira competição internacional sendo campeão pan-americano, né? Depois eu fui conquistando medalha de bronze, outro ano medalha de bronze, outro ano eu fui 5º colocado, né? E assim por diante, vários anos. O Pan-Americano, este ano, né? Na categoria individual, eu fiquei em 7º colocado. Por pouco, assim, por pequena diferença de nota, em centésimos, eu não consegui me classificar para a disputa de medalha, né? Mas mesmo assim, pelo meu resultado no Sul-Americano, que foi 2º colocado no Sul-Americano, eu consegui me classificar para o Mundial, consegui minha vaga para o Mundial, né? Já na categoria por equipe, a gente foi 2º colocado, né? Por muito pouco na nossa final lá, a gente disputou contra os Estados Unidos, muito pouco a gente não conseguia aquela medalha de ouro, né? Eu tenho ainda um grande sonho de tentar ser bicampeão pan-americano, né? Ainda tenho alguns anos na seleção de base, depois já vou me ligar para a seleção sênior, né? Onde vai ser somente a seleção sênior, adulto, né? E o meu objetivo maior é ainda ser campeão pan-americano, né? Na categoria de base, né? Acredito que é bem difícil, né? São muitos tempos de treinamento e é um nível muito alto, né? Este ano tivemos 2 campeões pan-americanos na categoria de base, 12, 13 anos, na modalidade de kata. E em 2017 eu tinha sido o último a ser campeão pan-americano, então eu tinha 6 anos que ninguém tinha sido campeão pan-americano ainda, né? Você vê um nível que é bem complicado mesmo estar conseguindo essa medalha, né? E a gente está continuando esse treinamento e quem sabe até a categoria sub-21 tem alguns anos ainda para a gente tentar trazer esse título. E como que funciona essa mudança de categoria dentro do Karatê, né? Porque você está competindo agora pela Junior, né? Aí logo você vai passar para sub-21, né? Como que funciona essa divisão de categoria? As categorias são sub-14, né? Que é 12, 13 anos, depois 14, 15, 16, 17 anos, que é a Junior, e a sub-21 é de 17 anos até 21 anos, né?
Na modalidade de kata, como eu tenho 16 anos, eu já estou participando da categoria sênior. Você pode participar de 2 categorias ao mesmo tempo. Então, eu participo da categoria júnior, 16, 17 anos, e já participo da categoria adulto, não podendo participar do sub-21. Né? Aí, ano que vem, quando eu migrar para sub-21, eu participo da sub-21 e da sênior, ao mesmo tempo. Né? Esse ano, eu consegui ir para a seletiva nacional, na categoria sênior, no início do ano também. Né? Infelizmente, não consegui minha vaga. Era o atleta mais novo, eu tinha 16 anos, a maioria dos atletas tinha 26, 30 anos. Né? Mas eu fui uma classificação muito boa, consegui passar para as finais, né? Porém, nas finais ele não consegui, tinha que ser o primeiro colocado para conseguir a vaga, né, para a seleção brasileira de karatê. Né? Infelizmente não consegui, né? Aí a gente continuou o treinamento, fui para a etapa classificatória, né, para a categoria sênior, né, em Cuiabá, e me classifiquei para a etapa final, que vai ser em São Paulo agora no mês de novembro, se eu não estou enganado, vai ser a etapa final. E espero conseguir uma medalha, né? Sou o atleta mais novo da categoria, né? Esse início aí de 16, 17 anos na categoria sênior é bem complicado, né? Mas daqui uns anos eu acredito que a gente vai estar, tem muita chance mesmo de estar representando o Brasil já na categoria adulta. E assim, eu sempre pergunto para os nossos entrevistados qual o diferencial do esporte que eles praticam, né? E para você, qual o diferencial do karatê? Acredito que o trabalho em equipe são partes do karatê que eu acho que vai te migrando ali, que vai fortalecendo aquele trabalho em equipe, no kata em equipe, por exemplo, aquele kata em equipe você tem que entender, justamente entender, saber lidar com a competição, inclusive saber perder, né? Muitas vezes no kata em equipe os 3 fazem, então se um errar, a equipe acaba perdendo, né? A gente tem que saber lidar com aquilo ali, então tem que saber lidar com as pessoas que estão em equipe contigo, e também na categoria individual, principalmente o kata é um trabalho muito individualizado, né? Pelo menos o kata, que é a apresentação, é um trabalho muito individualizado, então você está sozinho naquilo ali. É você e você mesmo, né? Você tem que saber lidar com você na rotina de treinamento, durante a competição. Se você perde, foi culpa sua mesmo, né? É um trabalho muito, muito individual. Então, eu acredito que aquilo ali você tem que se manter muito centrado, né? Desde pequeno, eu sempre fui muito centrado, uma pessoa mais fechada, assim, muito pensativa. É aquele trabalho o tempo inteiro pensando, estratégia para poder competir. As estratégias, principalmente nas ordens dos katas, como você vai lidar, estudar o adversário, com quem você vai competir, o nível de competição, tudo aquilo ali te envolve, né? Você está ligado naquilo ali, vivendo tudo aquilo ali 24 horas, todo dia, né? Então, eu acredito que aquela vivência, eu acho que todo esporte traz isso, né? Aquela vivência, né? E isso é muito importante, né? Inicialmente até para as crianças mesmo, a forma, a disciplina do karatê, né? Todo o budô do karatê, aquilo ali envolve e traz muita disciplina. Você tem que seguir uma meta, né? Ter sempre um objetivo em visão, né? E eu acho que o karatê é super importante nessa questão. E assim, você já competiu também em outros estados, né? Tem mais ou menos essa noção de como é o espaço do karatê fora aqui de Mato Grosso do Sul. Uhum. E especificamente aqui dentro do estado, né? Como você vê o espaço do karatê aqui dentro? Aqui no estado, a gente tem uma grande quantidade de atletas, realmente. No estado do Amazonas, quando iniciei, tinha uma quantidade boa. No estado do Rio de Janeiro também tinha, aí sofreu algumas alterações na Federação do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu vejo que realmente o karatê está mais fortalecido ali. Temos etapas de Open Nacional aqui, estão tentando trazer etapas de Campeonato Brasileiro para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, assim, a Federação do Estado do Mato Grosso do Sul, algumas às vezes apoia alguns atletas, né? Algumas competições. A gente faz aqueles pedidos de ônibus para poder estar indo, se encaminhando para algumas competições no âmbito nacional mesmo, né? Então, a Federação do Estado do Sul está sempre, o Mato Grosso do Sul está sempre mais fortalecida, né? Cursos e tudo mais, treinamentos, às vezes treinamentos para arbitragem mesmo, preparando os atletas, né, para poder estar arbitrando nas competições de nível estadual e até Campeonato Brasileiro. Então, a Federação do Mato Grosso do Sul realmente está bem fortalecida. Acredito que o karatê tem muito a crescer ainda, né? A gente está se destacando bem nos campeonatos brasileiros, está conseguindo levar os atletas, né, para os campeonatos, e realmente vai levar bastante atleta para entrar para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê também, esse ano. Eu acho bacana justamente isso na federação, é que se você entra na federação daqui, sempre tem falando sobre os atletas, né, que estão competindo em competições nacionais, interestaduais também. Então, acho que isso é muito bacana da federação daqui mesmo, né? Sim, sim. Quais os teus objetivos com o karatê? Meu objetivo ainda é entrar na seleção brasileira sênior, né? Continuar representando a seleção brasileira sênior. Acredito que temos muito tempo, muito treinamento ainda, mais ou menos uns 5 anos ainda para entrar de vez na seleção brasileira sênior. Esse é o objetivo principal, continuar na categoria sênior, né? E meu objetivo no karatê também, sou professor de karatê, né? Aqui em Adar, na Academia Adar, no Jornal Karatê. A gente também dou aula no projeto social lá em Corumbá, projeto Sorriso de Criança, e também vai estar representando ali a associação, né? A Associação Ohana Karatê, né?
E o meu objetivo maior tá crescendo a academia, tá ensinando o karatê, principalmente. Meu objetivo maior, além da competição, se tornou a passar o meu conhecimento. Acho que a parte mais importante ali, vivenciar aquilo ali, ver como que o karatê vai mudando a vida das pessoas, vai mudando o jeito da pessoa, o jeito que a criança, o jeito que ela chega na academia. Então aquilo ali vai me motivando também a estar continuando, a estar dando processo para aquele trabalho, e acredito que a gente possa crescer muito, que eu possa estar levando minha academia também daqui a uns anos, ou aqui, se não esse ano mesmo, para estar para a final do campeonato estadual, né? O objetivo nosso é de levar quase 100 atletas aí para estar competindo, né, no campeonato estadual, que vai ser em Campo Grande mesmo, no mês de novembro. E a gente está trabalhando por isso. Então a gente tem academia aqui, trabalha as crianças, trabalha os jovens também, adolescentes, adultos, que vão estar indo para esses campeonatos, né? Eu quero trazer todos os atletas também para esse âmbito de competição, que eu acho que é super importante, a gente está vivenciando aquilo ali, e a competição não vai te melhorar somente no karatê, mas em várias situações da tua vida, né? Tu vai aprender a lidar com aquilo ali, aquele nervosismo, tu vai aprender a se controlar, né? Aquele autoconhecimento, isso é muito importante. E o que você diria para alguém que está assistindo a gente aqui e tem interesse em iniciar na modalidade, né? Ficou curioso ali sobre o karatê. Olha, inicialmente eu digo que o karatê é um esporte muito bom, para você que está querendo ter uma disciplina, ter um autoconhecimento, ter um autocontrole, né? Controlar a ansiedade principalmente é bom, né? O karatê te faz usar aquele controle, saber a hora que você... Alguns trabalhos do karatê, o momento que você tem que atacar, o momento que você tem que se defender, aquilo tudo ali faz você se controlar, ter aquele autoconhecimento corporal, né? Conhecer seu corpo, conhecer seus limites, né? O karatê te traz muitos desafios, né? As competições são muito importantes, você saber lidar com aquilo ali, é um esporte de combate, né? Então você está vivenciando aquilo nos treinos, nas competições, é muito, muito legal mesmo. Acredito que é um esporte muito bom para quem está querendo iniciar, né? O esporte é muito gastos, né? Muitos gastos, mas também é um esporte que traz muito resultado para ti, pode trazer muito, muito conhecimento, muita vivência. Acho que é muito importante ter essa vivência, tá com aquilo ali no sangue, né? Tá vivendo aquilo todo dia, ter aquela vontade de ir para um treino, aquela vontade de estar exercitando, tudo aquilo ali vai te trazendo um benefício muito maior lá no final. A gente sabe também que todo atleta ele precisa de apoio, né, para seguir no esporte, para competir. O que você fala dos seus apoiadores, né? Quem são seus apoiadores e o que você pode falar para eles também? Eu sou bolsista, né, da Fundesport, sou um atleta bolsista da Fundesport desde meus 14 anos, então já são ali, acho que 3 ou 4 anos recebendo Bolsa Atleta daqui do estado. Realmente ajuda muito, né? A questão de estar pagando as passagens algumas das vezes. Claro que não é um valor tão alto que não vai abranger tantas competições internacionais, por exemplo, uma competição na Turquia, no México, no Sul-Americano, se juntar aquilo ali vai dar uma passagem, um valor de 40 mil reais, ou até mais alto, né? É muito maior o gasto, muito maior, sempre vai ser, né? Também sou bolsista do Bolsa Atleta do governo federal, né? Os atletas do karatê, alguns são, né? Pelas minhas conquistas dos campeonatos sul-americano e pan-americano, eu consigo receber também a Bolsa Atleta Nacional, né? E, inicialmente, também aqui na cidade de Corumbá, muitas das vezes eu consigo o apoio daqui da prefeitura, da FUNEC, na Fundação de Esportes aqui de Corumbá, né? Mas muitas vezes eu também não consigo. A gente fica naquela luta ali, aquela batalha de conseguir apoio, conseguir ali, fazer rifa, né? Claro, quando a gente consegue aquele apoio, a gente consegue estar encaminhando para a competição, dá tudo certo, glória a Deus, né? Muitas das vezes a gente fica naquela apreensão, a gente não está conseguindo, a gente tem que fazer rifa, tem que pedir apoio ali, pedir ajuda ali. Às vezes muita gente a pedido é negado, né? A gente não consegue aquela ajuda, não consegue aquele apoio, se desmotiva muito, período antes de competição. Às vezes você tem que parar seus treinos e tem que focar naquilo ali, porque senão você não consegue se locomover para a competição. Né? Muitas vezes está faltando 3 dias para um campeonato e eu não consegui a passagem ainda, né? Então fica muito complicado. Muitas competições no âmbito nacional. Esse final de semana eu vou para Três Lagoas, no final de semana eu vou estar ministrando um curso lá em Campo Grande. E aí são várias competições no final de semana. Aí você tem que ir para um estado, tem que ir para outro estado. E é muito gasto, né? Muito gasto mesmo. Mas, graças a Deus, eu estou conseguindo bastante apoio. Graças a Deus. Porém, para esse campeonato mundial, aí a passagem aérea é muito mais alta, né? Vai ser na Turquia, né? É um campeonato de nível muito mais alto, muito mais gasto mesmo. E a gente vai estar em busca de apoio novamente, né? Para ir para esse campeonato. Vai ser no mês de outubro, no final de outubro, acho que de 26 a 30 de outubro, o campeonato mundial. E estão em busca, de novo, de apoio, mais ou menos aí 1 mês e meio, né, para esse campeonato. Daqui a alguns dias, algumas semanas, já tem que confirmar a tua presença no campeonato mundial. Quando a gente não confirma a ida com bilhete aéreo,
para a Confederação Brasileira de Karatê, a gente não consegue a nossa vaga, a gente perde a nossa vaga e outro atleta substitui você na Seleção Brasileira de Karatê. Então você tem um determinado período ali para estar enviando a tua passageira, tu não consegue enviar, outro atleta entra no teu lugar, na tua vaga, né? Então é bem complicado aquela ali, aquela correria o tempo inteiro para conseguir apoio. Eu ainda não tenho um patrocinador fixo que possa estar me apoiando em várias competições. São muitas competições que eu deixo de ir, até desde Open nacionais, tantas competições internacionais de Liga Mundial, que eu não consigo ir em nenhuma etapa. Eu não consigo ir em nenhuma etapa de Liga Mundial, de nenhuma forma. São etapas na Itália, na Turquia, na Croácia, em Limassol, no Cipros. Então são muitas competições que às vezes eu não consigo estar me encaminhando, né? Então essa busca de apoio sempre aí, quem sabe daqui a uns anos eu possa estar com um apoio muito forte para poder estar indo para essas várias competições, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo um apoio mínimo para poder estar indo para as competições importantes, americano, pan-americano, e agora a gente vai estar em busca de apoio para ir para o Campeonato Mundial. A gente sabe também o quanto é difícil, né, conseguir justamente essas vagas, e quando você consegue a vaga, às vezes não consegue ir porque não tem apoio, Fica em né? busca daquele ajuda, é isso, exatamente. E tem muitos atletas que às vezes se classificam, né? Não somente no estado, não aqui no estado, eu digo, mas em outros estados tem atletas que conseguem se classificar e não conseguem ir para o campeonato, e outro atleta substitui, né? Isso é triste, isso é ruim. Tem muitos atletas que teve uma situação, uma vez um atleta se classificou para o campeonato mundial, uma vaga somente, ele não foi, porque não teve apoio, né, de ninguém para poder estar indo para a competição. Ele ficou para trás. Isso é triste. E quais são as suas redes sociais, para caso alguém esteja nos vendo também e tenha interesse em te acompanhar, entrar em contato, quem sabe vir apoio aí também? Meu Instagram é JúlioCMGarcia01, lá no Instagram. Lá eu divulgo todas as minhas competições, tudo que eu tô indo, todos os meus treinamentos, as aulas na academia, né? No João Ohana Karatê também, tem lá no Instagram da nossa academia, né? No Facebook também, Júlio Garcia, né? E lá a gente divulga tudo, todas as competições, os apoiadores, todas as competições que a gente tá indo. E vamos para cima. Bom, da minha parte é isso, Júlio. Muito obrigada pela sua participação aqui, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo também, né? Que venha muito sucesso por aí, mais competições e sucesso para você. Obrigada. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, já lembre-se de curtir e compartilhar com os amigos. Para não perder informações sobre as notícias do esporte mundial e principalmente aqui de Mato Grosso do Sul, nos acompanhe em nossas redes sociais, @esporteagil no Facebook e no Instagram e no nosso site esporteagil.com.br. Eu agradeço a sua atenção até aqui e até a próxima!